Ao começarmos a nossa leitura da Bíblia toda, devemos começar por qual dos evangelhos? Tradicionalmente, somos recomendados a começar com o Evangelho de Marcos. É o mais curto, é o mais simples e acham alguns que é o mais antigo. Em nossa jornada de leitura da Bíblia, no entanto, nós vamos começar com o Evangelho de João. Por que começar com o Evangelho de João? João é um evangelho completamente fora de série. João não tem uma preocupação cronológica. Por exemplo, embora Jesus tenha gasto a maior parte do seu ministério na Galileia, João passa praticamente 2/3 do seu livro com Jesus em Jerusalém ou arredores. Por quê? Porque João tinha um propósito: mostrar que na cruz ele realizou a sua missão de Messias. Todo o Evangelho de João, portanto, está centrado na figura do Messias, na figura do Messias que é Deus, que se encarnou, que era o Verbo, ou a palavra, o Logos, e se tornou gente como a gente. Esta ênfase de João à divindade de Jesus, à encarnação de Jesus, à messianidade de Jesus, tem uma razão. Toda obra é fruto do seu contexto. Todo livro procura responder a perguntas de sua época. No caso, Deus inspirou cada autor, e com João não é diferente, para responder a perguntas atemporais, levando em conta as questões de sua época, as perguntas do seu tempo. Para entendermos bem esse propósito de João, há uma história que nós podemos contar. Policarpo, segundo Irineu, que era seu discípulo, conta uma história sobre João. E Policarpo era discípulo de João, evangelista, que nós estamos aqui assumindo como sendo João, autor do Evangelho de João. João, evangelista, um dos discípulos próximos de Jesus, irmão de Tiago, o Grande, filhos ambos de Zebedeu e de Salomé. Segundo esta história, João morava em Éfeso. Depois de ter vivido na Galileia, pescador que era, chamado para ser apóstolo, viveu as últimas semanas de Jesus na cidade de Jerusalém e nas suas cercanias. Veio a perseguição, que inclusive matou o seu irmão Tiago. Algum tempo depois ele fugiu, possivelmente com Maria, a mãe de Jesus, para Éfeso, na chamada Ásia Menor, hoje uma cidade que não tem mais uma localização específica, se chama Éfis, e tem algumas ruínas, inclusive da antiga Éfeso. Então, nessa cidade de Éfeso, testemunha de vários episódios na vida dos apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, João, possivelmente, estamos falando aqui de tradição, de relatos extrabíblicos, viveu parte da sua vida. Talvez depois dos anos 60, entre os 60 e os 80 até os 90, porque segundo a tradição ele morreu bastante idoso em Patmos, que é do outro lado do mar Egeu, bem perto, podemos dizer assim, de Éfeso, ou hoje Éfeso, no passado Éfeso. Segundo essa história que Policarpo conta e que Irineu registra, João foi tomar banho no lugar público, nos chamados banheiros públicos ou casas de banho públicos, onde iam pobres e iam ricos. Ao final, então, de uma tarde, segundo a história ouvida, ele vai a este lugar público para fazer o seu lazer, descansar um pouco, conversar com os amigos, como todos os efésios
faziam, sejam naturais ou estrangeiros, como era o caso dele, que ele era de Betsaida, lá no norte de Israel, na Galileia. Quando ele chega e olha dentro da casa de banho, quem ele vê? Ele vê Cerinto. Cerinto era um gnóstico. Cerinto era um herege. Cerinto ensinava, como todos os gnósticos, que Jesus Cristo não era Deus. Nasceu de um homem e de uma mulher, da relação entre Maria de Nazaré e José, mas no seu batismo foi deificado, foi divinizado. Os gnósticos criam nesta realidade, segundo a qual, então, continuando a doutrina gnóstica de Cerinto, essa mesma divindade que foi concedida, coisa que acontecia com os imperadores romanos, a Jesus de Nazaré, foi retirada dele na cruz. Então, no período do seu ministério, ele foi Deus. Antes, não. Depois, também, não. Como os demais gnósticos, Cerinto também ensinava que a salvação se dá pela exposição da alma à luz. Quando essa luz entra pela janela da alma de um indivíduo, então ele é salvo. Isso se dá pelo conhecimento, pelo estudo, pela meditação, pela aplicação ao conhecimento. Segunda história, quando João viu dentro da casa de banho Cerinto, ele saiu correndo. Acompanhado, ele disse: vamos fugir, antes que esse prédio todo caia sobre Cerinto e todos que se encontram aqui. E não entrou naquela casa de banhos. Esta história, que tem tudo para ser verdadeira, nos lembra o episódio quando ele e seu irmão pediram a Jesus se podiam rogar que caísse fogo do céu sobre os samaritanos, porque não queriam crer na palavra de Jesus. Não sabemos se essa história é verdadeira, mas tem muita chance de ser. Mas ela, de qualquer modo, verdadeira ou fictícia, creio que era verdadeira, ilustra bem o propósito do Evangelho de João: mostrar que Jesus Cristo é o Messias e mostrar que ele era Deus. Por esta razão, ele começa dizendo: no princípio era o Verbo. As histórias e milagres e ensinos que vão se desenvolvendo, os encontros, inclusive os encontros com as autoridades religiosas da época, tudo tem o objetivo de mostrar a messianidade de Jesus, a divindade de Jesus e a eternidade de Jesus. Está claro no capítulo 1, está claro no capítulo 14, quando ele diz: eu vou para o meu Pai, eu que sou o caminho, a verdade e a vida, vou para o meu Pai. Nós entendemos o propósito do livro de João, quando ele, no final de seu evangelho, ele então diz que muitas outras coisas Jesus Cristo fez, muito mais coisas ensinou, mas essas que ele registrou, João, foram registradas para que os seus leitores, você e eu, creiamos que Jesus é o Cristo e tenhamos vida eterna. Esse é o tema. João 3,16 claramente nos demonstra, este é o tema. Jesus veio para nos dar a vida e vida eterna. O Evangelho de João é, como eu anunciei, um evangelho completamente diferente dos demais. Ele não está preocupado com fatos, está preocupado com o significado dos fatos. A narrativa do evangelista João é altamente poética. É um dos livros que contém mais metáforas. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o ramo, por exemplo. De toda a Bíblia, fora os salmos, os poéticos, é verdade, podemos dizer que o Evangelho de João é uma narrativa poética. Mesmo em seu final, quando ele tem aquele diálogo com Pedro: amas-me, 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 de certo modo a resposta apacenta, 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 tem uma dimensão metafórica, tem uma dimensão de poesia também. O livro, portanto, cobra de nós fé na sua leitura. E quem não tem fé lendo, terá fé. E cobra de nós imaginação para
juntos com o autor, nós entrarmos na vida de Jesus, na missão de Jesus e, por conseguinte, na nossa própria missão. Este é o evangelho que devemos ler, memorizar alguns dos seus versículos, expor àqueles que pretendem crer em Jesus, que afirma então: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toda a Bíblia foi escrita para dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E João Evangelista resume muito bem isso no seu evangelho, que foi escrito para que nós creiamos e tenhamos vida eterna. Eu sou Israel Belo de Azevedo, participando aqui com você da jornada de leitura da Bíblia.